Encerramos o ano de 2021 em meio a um cenário macroeconômico de muitas incertezas, reflexo do ano desafiador que tivemos para diversas classes de ativos. Eu sou Rodrigo Fontinelli e ao lado da Stephanie Birman, vamos trazer um panorama do cenário macroeconômico de dezembro e o que esperar para 2022. O Ibovespa apresentou um suspiro no último mês de 2021 e subiu 2,85% em dezembro, mas não evitou a queda de 11,93% no ano, fechando em 104.822 pontos. O setor de commodities foi um dos poucos que conseguiu ir bem no ano e ajudou a bolsa a se recuperar em dezembro. Já o dólar teve uma leve desvalorização frente ao real no mês, caindo 1,1%, fechando o mês a R$ 5,57. Mas novamente em 2021, a moeda americana se fortaleceu frente ao real, subindo 7,4% no ano. O dólar chegou a bater R$ 5,00 no final de junho, mas diante das incertezas fiscais e inflacionárias e por conta da pandemia, fechou o ano próximo a R$ 5,60. Para comentar os principais assuntos em alta no mercado, a Stephanie Birman vai apresentar a análise econômica de dezembro. Obrigada, Rodrigo. Essa é a nossa primeira análise do ano. A gente vai falar um pouco do mês de dezembro e também o nosso cenário para o ano de 2022. O destaque do mês de dezembro continuou sendo a inflação, mas dessa vez a inflação surpreendeu para baixo. E na atividade econômica, a gente continuou vendo surpresas negativas. Do lado da inflação, o IPCA de novembro veio 0,14 pontos percentuais abaixo do esperado. Isso acabou levando a uma série de revisões para baixo da inflação de 2021, 2022, 2023 e até 2024 acabou sendo afetada. Na nossa avaliação, no entanto, quando a gente olha a nossa projeção para o ano de 2022, a gente até acabou revisando para cima. A gente estava com 5,5% e revisamos para 6,1%. Por quê? A inflação de 2021 vai acabar o ano, vai encerrar o ano em torno de 10%. E esse valor acaba impactando alguns itens administrados para o ano seguinte, como plano de saúde, reajuste de ônibus e PVA. Então, por isso, a gente fez uma revisão. Além disso, a inflação de janeiro, a gente projeta 40 bases acima da projeção do Banco Central e dos analistas. Então, na nossa avaliação, esse processo, de queda das expectativas, ele deve acabar, pelo menos aí no curto prazo. O Banco Central subiu a taxa de juros na reunião de dezembro para 9,25%, indicou uma alta, mais uma alta de 150 pontos base para a reunião seguinte. O Banco Central também indicou que, enquanto esse processo de desancoragem das expectativas ele persistir, o Banco Central irá perseverar na sua estratégia, o que na nossa avaliação é consistente com o Banco Central subindo mais 150 basis points na reunião de fevereiro, indicando mais uma alta para março. Então, em março, a taxa estaria em 12,25% e a gente acha que tem uma chance relevante de, em maio, o Banco Central ter que dar mais um ajuste de 50 pontos base, elevando a taxa Selic para 12,75 pontos percentuais. Eu mencionei que teve uma queda das expectativas, por exemplo, o ano de 2023, que é um ano relevante para o Banco Central, as expectativas caíram de 3,5% para 3,4% recentemente. No entanto, ainda é acima da meta, a meta é 3,25%. Portanto, as expectativas de inflação, o comportamento das expectativas nas próximas semanas será determinante para a gente avaliar como vai ser realmente a reação do Banco Central. Em relação à atividade econômica, a gente viu que a produção industrial de novembro surpreendeu para baixo, a de outubro já tinha surpreendido, No fundo, a gente vê que a produção industrial tem apresentado queda desde junho de 2021. As vendas no comércio também surpreenderam para baixo, a pesquisa mensal de serviços, mas de maneira geral, a gente está com uma projeção para o quarto trimestre de 2021 de 0,4%, para o ano de 2021 a gente está com 4,3% e para o ano de 2022 a gente manteve o crescimento em 0%. Essas foram as nossas considerações sobre o cenário doméstico. Em relação ao cenário internacional, o destaque continua sendo a nova variante Ômicron. Quando a gente olha para a África do Sul, a gente observa que os novos casos e hospitalização já mostram sinais de estabilização e até de queda.
Na Europa, no Reino Unido e principalmente Londres, que costuma antecipar os movimentos da região, a gente também já observa a estabilização nos novos casos e também na hospitalização. A avaliação até aqui é que essa nova variante ela é mais transmissível, porém ela parece menos grave do que a Delta, né, a outra variante. Então, portanto, em termos de impacto no cenário econômico, a gente vê um impacto temporário na atividade econômica. No entanto, a gente vai continuar monitorando os novos casos e principalmente na China, porque lá a eficácia da vacina é menor. Até o momento parece concentrado em 2 regiões, mas a gente vai seguir monitorando. Nos Estados Unidos, o Fed acelerou o ritmo de redução das compras dos ativos como esperado. Além disso, indicou que o número de altas em 2022 será de 3 vezes. A nossa avaliação é que o Fed vai subir 6 vezes, portanto, mais do que o Fed e o mercado antecipa, e essa alta deve começar na reunião de março. Além disso, o Banco Central, a ata da reunião de dezembro, indicou que a redução dos ativos do balanço do Banco Central deve começar logo depois da primeira alta de juros. Então, a nossa avaliação é que a primeira alta acontece em março, logo depois, em maio ou junho, o Banco Central deve começar a reduzir os ativos no balanço. Além disso, eles indicaram que o ritmo de redução deve ser mais rápido do que no último ciclo de alta de juros. Portanto, na nossa avaliação, o Fed pode começar a reduzir num ritmo de mais ou menos $1 trilhão por ano. Para normalizar o balanço, a nossa avaliação é que essa redução deve ser de mais ou menos uns 2,5 trilhões a 3 trilhões de dólares, o que deve acontecer em 2 anos e meio a 3 anos. O impacto disso na curva de juros deve ser de mais ou menos aproximadamente 30 pontos base na taxa de 10 anos, o que seria equivalente a uma alta de juros. Portanto, tem algum impacto, mas é um impacto de certa maneira limitado. Nesse contexto, o dólar tende a se fortalecer. Quando a gente olha para o Brasil, como a nossa taxa de juros é elevada e o Banco Central deve continuar subindo a taxa de juros, qualquer movimento de fortalecimento do dólar deve ser, de certa maneira, limitado pelo nível da nossa taxa de juros. Essas foram as nossas considerações sobre o cenário local e internacional. Por tudo que a Stephanie apresentou, devemos ficar atentos principalmente aos indicadores internos, como a inflação e o PIB dos próximos meses, e acompanhar de que maneira o Banco Central americano vai atuar para conter a inflação nos Estados Unidos. Uma subida inesperada dos juros lá fora pode afetar de maneira mais intensa os ativos aqui no Brasil. Quer ficar por dentro de todos os conteúdos da BTG Asset? Entre no nosso site, siga a gente no LinkedIn e se inscreva no canal do YouTube.